Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais esta aula do seminário, onde abordaremos os capítulos 127 e 128 de Doutrina e Convênios, parte 1. No ano de 1840, o profeta Joseph Smith ensinou pela primeira vez a doutrina do batismo pelos mortos. Os membros da igreja da época ficaram muito felizes por terem a oportunidade de fazer as ordenanças pelos seus parentes falecidos. Durante esta lição, vamos aprender melhor como o amor do Pai Celestial é demonstrado e manifestado através das ordenanças que fazemos no templo. Vamos começar lendo algumas escrituras que falam sobre a necessidade do batismo para a salvação. Em Mateus 3, 13 a 17, lemos: Então veio Jesus da Galiléia a João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. João opunha-se-lhe, porém, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em João 3,5 lemos: Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E em 2 Nef 31,5 lemos: E agora, se o Cordeiro de Deus, sendo santo, terá necessidade de ser batizado com água para cumprir toda a retidão, quanto mais necessidade não teremos nós, sendo impuros, de sermos batizados, sim, com água. Vamos à nossa primeira pergunta, que deve ser respondida no formulário que se encontra na descrição do vídeo. E a primeira pergunta é: de acordo com estas escrituras, qual a importância do batismo? Vamos imaginar que você tem um parente ou um amigo que faleceu sem que ele conhecesse o Evangelho e sem que ele pudesse se batizar. Se o batismo é necessário para entrar no reino de Deus, o que aconteceria com esse parente ou amigo? Será que seria justo que ele não entrasse no reino de Deus somente porque ele não teve oportunidade de conhecer o Evangelho enquanto estava vivo? Sendo Deus justo, isso parece justiça? Os membros da igreja na época de Joseph tinham perguntas semelhantes a estas. Por este motivo, Joseph recebeu como revelação a doutrina do batismo pelos mortos, assim como era feito pelos primeiros cristãos da Bíblia, conforme lemos em 1 Coríntios 15, 29. Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Vamos assistir um vídeo a seguir que fala sobre o assunto do batismo pelos mortos. Jesus showed his commitment to obey all of God's commandments when he was baptized. He further taught that baptism was required to enter the kingdom of heaven. But what about people who die without being baptized or even knowing about Jesus? How can they be saved? Thankfully, God is loving and has provided a way for everyone to receive all of his blessings, even after death. In the temple, baptisms and other essential ordinances are performed in behalf of those who have died without the opportunity. The Apostle Paul spoke of baptism for the dead in the Bible, and members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints continue that same practice in temples today. Here's how it works. We study our family history to discover names of people who have died without being baptized. We are then baptized in behalf of those ancestors in the temple. This service for others is offered in love, and because we believe that life continues after death, we also believe that those who have died are aware of the ordinances and can choose whether to accept them. Baptisms for the dead are an opportunity to remember and serve others. It helps us understand and know the Savior better, as we do for others what they cannot do for themselves. Em agosto de 1840, Joseph Smith pregou no funeral de um membro da igreja. Durante o sermão, ele olhou para Jane Neyman, uma viúva cujo filho havia morrido antes de ser batizado, e ensinou que o plano de Deus permitia
que uma pessoa viva fosse batizada vicariamente por alguém que havia morrido. Mais tarde, Jane foi batizada por seu filho Cyrus, e esse foi o primeiro batismo pelos mortos realizado nesta dispensação. Mais tarde, o Senhor revelou que os batismos pelos mortos deveriam ser realizados nos templos. Ainda em Doutrina e Convênios 127 e 128, o Senhor instruiu Joseph sobre a importância de se manter os registros e de ter testemunhas para estas ordenanças. O Senhor também explicou a Joseph que a ordem das coisas era uma parte importante e específica. Vamos ler Doutrina e Convênios 128, 5. Talvez penseis que essa ordem das coisas seja muito minuciosa, mas quero dizer-vos que é apenas em resposta à vontade de Deus, segundo a ordenança e preparação que o Senhor ordenou e preparou antes da fundação do mundo para a salvação dos que morressem sem conhecimento do Evangelho. Você conhece esses cartões? Já imprimiu alguns deles para fazer ordenanças do templo? Esses cartões ajudam a cumprir o mandamento do Senhor de manter os registros das ordenanças feitas no templo. Você conhece a pia batismal do templo? Vamos assistir o vídeo a seguir, onde o Elder Bednar nos mostra detalhes interessantes sobre a pia batismal do templo. Welcome to the baptistry of the temple. This room houses the baptismal font, and one of the very first things you'll notice is that the font sits upon the backs of 12 strong oxen. Those oxen represent the 12 tribes of Israel, and they also represent the strength and the power of the gospel of Jesus Christ. The Savior said, "Except a man be born of the water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of heaven." Baptism by immersion for the remission of sins is an essential saving ordinance in the gospel of Jesus Christ. And here in the temple, we do baptisms for the dead. 2 members of our church will come into the baptismal font dressed in white, and there they will be baptized for their departed ancestors. Baptism for the dead was taught by the Apostle Paul in the New Testament, and we have the privilege of continuing that ordinance in the church today in all of the temples throughout the world. One of the great questions in Christianity is what happens to those who have never heard of Jesus Christ. His is the only name under heaven whereby a man or a woman can be saved. But yet among all those who have ever lived, only a relative few have heard of him, have had the opportunity to learn his doctrine, and to receive the saving ordinance of baptism by immersion. That is made possible through proxy baptism for the dead. There are some people who will ask if we are compelling or constraining our ancestors to become members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. And the answer is no. It is a loving offering, and they then have the opportunity to accept or reject that ordinance. When a person comes to the temple to perform baptisms for the dead, he or she would come to a dressing area like this, separate area for the men, separate area for the women. This is what the lockers look like, and you would dress in this kind of clean white clothing. A grande verdade que aprendemos sobre essa doutrina maravilhosa é a seguinte: o Pai Celestial preparou um caminho para a salvação daqueles que morrem sem o conhecimento do Evangelho. Vamos à nossa segunda pergunta. O que essa verdade te ensina sobre o caráter e o propósito do Pai Celestial? O Elder Todd Christofferson testificou o seguinte: nossa responsabilidade é tão grande quanto o amor de Deus para com seus filhos de todas as épocas e de todos os lugares. Nossos esforços em favor dos mortos prestam eloquente testemunho de que Jesus Cristo é o divino redentor de toda a humanidade. Sua graça e suas promessas alcançam até mesmo aqueles que em vida não o encontraram. Por causa dele, os prisioneiros serão libertados. Como saber se as ordenanças que fazemos aqui na terra são válidas também no céu? Vamos ler 2 passagens de escrituras sobre esse assunto. Primeiro em Doutrina e Convênios 127, do 5 ao 7.
E também vos falo com relação ao batismo por vossos mortos. Em verdade, assim vos diz o Senhor a respeito de vossos mortos. Quando um de vós for batizado por vossos mortos, que haja um registrador, e que ele seja testemunho ocular de vossos batismos, que ouça com seus ouvidos para testificar a verdade, diz o Senhor, para que todos os vossos registros sejam registrados no céu, para que tudo que ligardes na terra seja ligado no céu, tudo que desligardes na terra seja desligado no céu. E a segunda escritura está em Doutrina e Convênios 128:8. Agora, a natureza desta ordenança consiste no poder do sacerdócio pela revelação de Jesus Cristo, no qual se concede que tudo que ligardes nesta terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ou, em outras palavras, sob o ponto de vista de tradução, tudo que registrardes na terra será registrado no céu, e tudo que não registrardes na terra não será registrado no céu, pois pelos livros serão julgados os vossos mortos, segundo suas próprias obras, quer tenham eles mesmos cuidado das ordenanças em pessoa, quer por meio de seus agentes, segundo a ordenança que Deus preparou para sua salvação desde antes da fundação do mundo, segundo os registros que fizeram concernentes a seus mortos. As ordenanças que realizamos no templo são válidas na terra e nos céus por causa da restauração do sacerdócio, das chaves do sacerdócio, que foram restauradas através do profeta Joseph Smith. Essa revelação deixou os membros da época de Joseph muito felizes e esperançosos e deveria nos trazer muita alegria também. Nossos parentes que se foram sem o conhecimento do Evangelho não estão perdidos para Deus. Todos terão a oportunidade de conhecer o Evangelho e de se batizar. Vamos ver a reação de alguns membros da igreja da época de Joseph Smith quando eles ouviram sobre a revelação da doutrina do batismo pelos mortos. O presidente Wilford Woodruff declarou: "No momento em que soube do batismo pelos mortos, fiquei imensamente feliz. Fui e me batizei por todos os parentes dos quais consegui me lembrar. Tive o desejo de exclamar aleluia quando foi concedida a revelação que nos revelou o batismo pelos mortos. Senti que tínhamos o direito de nos regozijar com as bênçãos do céu." A irmã Village Kimball escreveu: "O presidente Smith inaugurou um assunto novo e glorioso. Ele disse que é privilégio dos membros desta igreja serem batizados por todos os seus parentes que tenham falecido antes deste evangelho ter vindo à luz, até mesmo por seus bisavós. Ao fazermos isso, nós nos tornamos agentes deles e lhes damos o privilégio de se levantarem na primeira ressurreição. Como você vê, todos têm uma chance. Acaso não é esta uma doutrina gloriosa?" Essa alegria dos santos foi expressa nas palavras do profeta Joseph Smith, lá nos versículos 22 e 23 de Doutrina e Convênios 128. Vamos ler. "Irmãos, não prosseguiremos em tão grande causa? Ide avante, não para trás. Coragem, irmãos. E avante, avante para a vitória. Regozije-se vosso coração e muito se alegre. Prorrompa a terra em canto. Entoem os mortos hinos de eterno louvor ao rei Emanuel, que estabeleceu, antes da fundação do mundo, aquilo que nos permitiria redimi-los de sua prisão, pois os prisioneiros serão libertados. Que as montanhas gritem de alegria, e todos vós, vales, clamai em alta voz, e todos vós, mares e terras secas, contai as maravilhas de vosso eterno rei, e vós, rios e riachos e ribeiros, fluí com alegria. Que as matas e todas as árvores do campo louvem ao Senhor. E vós, pedras sólidas, chorai de alegria. E que o sol, a lua e as estrelas da manhã cantem juntas. E que todos os filhos de Deus gritem de alegria. E que as criações eternas proclamem seu nome para todo sempre. E torno a dizer quão gloriosa é a voz que ouvimos do céu, proclamando a nossos ouvidos glória e salvação e honra e imortalidade e vida eterna, reinos, principados e poderes." O profeta Joseph Smith tinha um motivo muito especial para ficar feliz com esta doutrina restaurada e revelada pelo Pai Celestial. Vamos assistir o vídeo a seguir para conhecer qual era esse motivo.
When Joseph Smith Jr. was 17 years old, his older brother Alvin began building a new frame house for their struggling family. Joseph looked up to his brother, who was a friend and mentor to him. Late in the fall of 1823, work on the new house suddenly stopped as Alvin fell ill. The local doctor could do nothing. After only 5 days of failing health, Alvin died. Though devoutly Christian, several of the Smiths, including Alvin, had long refused to join a specific church. Now, the minister at Alvin's funeral used stern language. The minister preached my brother's funeral sermon and intimated very strongly that he had gone to hell, for Alvin was not a church member. Joseph Sr. felt the sharp sting of this harsh judgment on his eldest son. But what was Alvin's fate? Would a merciful God truly damn him simply because he wasn't baptized? On the other hand, would a just God alter the laws of salvation even for a good man? 5 years later, as Joseph Smith translated the Book of Mormon, he was taught anew the absolute necessity of baptism. He commandeth all men that they must repent and be baptized in his name, or they cannot be saved in the kingdom of God. This essential truth was further reinforced in other revelations Joseph received. The Smith family would remain uncertain regarding Alvin's status for 13 years. Their uncertainty would turn to joy in early 1836. Joseph and others gathered in the newly completed Kirtland Temple. The prophet saw a vision of the celestial kingdom and the righteous who dwelt there. To his amazement, Alvin stood among them. I marveled how it was that he had obtained an inheritance in that kingdom, seeing that he had not been baptized for the remission of sins. The revelation showed God's mercy. Heaven would not be denied for good people. But if the Lord required baptism, how could Alvin be admitted? The answer came 4 years later in Illinois. The bustling city of Nauvoo was beginning to take shape, and hopeful saints were gathering in great numbers. Amid optimism and excitement, the community grieved to learn that local church leader Seymour Brunson had died. Hundreds turned out as Joseph delivered a funeral sermon for his friend. Simon Baker stood in the congregation that day. He remembered that the prophet spoke of the joy of the gospel and read long passages from the New Testament. Then he remarked that he saw a widow in that congregation that had a son who died without being baptized. But unlike those spoken at Alvin's funeral, these words were not meant to sting. He then said that this widow should have glad tiding. People could now act for their friends who had departed this life. The widow that the prophet singled out may well have been Jane Nyman. She became the first documented person to be baptized for a deceased loved one, as she was baptized on behalf of her child. The Holy Ghost moved the saints of Nauvoo to turn their hearts to their beloved ancestors. I saw the elders baptizing for the dead in the Mississippi River. Brother Joseph stood on the banks holding a child in his arms. All of the inhabitants of Nauvoo met on the banks of the Mississippi River, just behind the Smith house, for the purpose of baptizing for the dead. The moment I heard of it, my soul leaped for joy. The saints performed thousands of baptisms for their dead relatives. With a sense of urgency, the saints throughout Nauvoo sought after their dead kin. They found names in family Bibles or sent letters to living relatives pleading for names of deceased family members. We can be baptized for our dead and become saviors on Mount Zion. My dear mother, I want to know what your father's and mother's names are. Send me a list of father's relations. I am determined to do all I can.
I want you should write me the given names of all of our connections, as far back as grandfathers and grandmothers at any rate. I intend to do what I can to save my friends. For several months, the saints throughout the church performed baptisms for the dead in nearby rivers. Then, Joseph received further instructions. For a baptismal font there is not upon the earth, that they, my saints, may be baptized for those who are dead. For this ordinance belongeth to my house. Baptisms for the dead were to be performed in the Lord's temples. Only a month after Joseph preached at Brunson's funeral, his own father lay on his deathbed. Joseph offered him comfort. He told his father that the saints now had the privilege to be baptized on behalf of their dead. His father asked that Joseph perform the work for Alvin immediately. Before passing, his eyes brightened and he softly whispered, "I see Alvin." Rising from the pain and sorrow of Alvin's death, Joseph Smith became the means for offering comfort and hope to countless others. Today, Latter-day Saints around the world rejoice in the simple beauty of this glorious doctrine as they turn their hearts to their ancestors, gather their family history, and perform temple baptisms on their behalf. E você, já teve oportunidade de participar do trabalho de Templo História da Família? Como se sentiu? Escreva no seu caderno de estudos ou no seu diário sobre os seus sentimentos a respeito desse trabalho. O Elder Cook compartilhou o seguinte: o trabalho do templo e da história da família não se refere somente a nós. Pensem naqueles que estão do outro lado do véu, aguardando as ordenanças de salvação que os libertarão do cativeiro da prisão espiritual. E o presidente Nelson disse: ao longo das eras, muitos de seus filhos tiveram acesso às bênçãos do Evangelho, mas muitos outros não tiveram. Antes da criação do mundo, nosso Pai Celestial instituiu a ordenança do batismo para os que morrem sem conhecimento do Evangelho. Ele ama esses seus filhos também. Vamos à nossa terceira e última pergunta. Como a doutrina do batismo pelos mortos te ajuda a sentir o amor do Pai Celestial e de Jesus Cristo? Querido jovem, o Pai Celestial ama todos os seus filhos. Ele deseja que todos tenham a oportunidade de retornar à presença dele através de Jesus Cristo. As ordenanças nos ajudam a segui-lo e também a nos comprometer de todo o coração, poder, mente e força com ele. Por causa da doutrina do batismo pelos mortos, temos esperança por nossos parentes que faleceram e por todas as pessoas que morreram sem conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Por causa dessa doutrina, ninguém está perdido aos olhos do Senhor. Esta é uma doutrina de justiça, amor e salvação universal. Presto o meu testemunho dessas coisas e deixo com vocês essa aula, em nome de Jesus Cristo. Amém.